Bom dia, pessoal. Vamos ver aí o que a mídia paulista aí falou sobre o jogo Flamengo e Atlético Paranaense aí. Até que falou bem, entendeu? Rasgou uns elogios aí pro Flamengo aí, entendeu? Até mesmo com empate, né? Poderiam, né? Também o Flamengo foi bem superior ao Atlético Paranaense. Não teria também para onde eles correr da outra versão, né? O pênalti que não foi dado, não é a primeira. A má pontaria do Gabigol e o Pedro ficou um pouquinho abaixo do esperado, né? Então, deixa o like aí, curte aí, deixa um comentário aí, tá bom? Vamos ver o que a mídia paulista falou aí. Vamos ver aí. Flamengo e Atlético Paranaense. Vamos colocar aí na tela. Veja só. Posse de bola do Flamengo, 74%. Incrível, né? Percentual de ações no ataque, 64%. Agora, atenção. Chutes, 22-4. 10 na área. Perfeito. Dentro da área. 22-4 com 10 na área. 6 chutes certos. O Atlético Paranaense não acertou a casinha. Não deu um chute certo. 45 ações defensivas, aí nessa o Atlético leva melhor, evidentemente, né? É a tendência aí seguindo esses números. 65. Olha só, você pergunta, empate com gol de tropeço? O Flamengo fez tudo para vencer o jogo, amassou o Atlético em muitos momentos, na maioria dos momentos do jogo, mas o gol não saiu. Gabigol perdeu vários gols também, a gente vai falar já desse personagem também, mas o Flamengo nesse 0-0, eu vi muita gente falando, André, mas caiu na arapuca do Filipão. O Filipão entrou ali para ficar no empatezinho 0-0. Isso também não foi bem assim, né? Se o Gabigol acerta o pé, não tem arapuca, né? Você tá ali livre para fechar e tal. Aí não muda. Esse é o ponto. Mas por isso que eu falei da frustração ser maior do Flamengo, por causa desses números, né? Só reforça. Aí sim. Funciona o esquema, o Filipão é ótimo, ganhou o mata-mata, tudo bem. Mas quando o Benedetto chega na cara do gol e perde o gol, não teve mérito do Vitor Pereira. Então, quando o Gabigol chega ali, não tem Filipão para entrar dentro do gol. Quem entrou foi o zagueiro lá. Perfeito, eu concordo contigo. Entendeu? Mas o Gabigol... Estou falando do Gabigol de qualquer outro. Não, mas eu acho que você foi no ponto X da questão. O Gabigol é um jogador que finaliza, para mim, acima da média. Eu sei que o André pensa isso também. Mas que não tem feito isso há algum tempo. Ele joga bem. Então, ele joga bem e finaliza mal. Ele não tem finalizado bem. Hoje, por exemplo, ele poderia ter feito um gol, o jogador tirou. Outra ele teve chance, a bola foi na trave. Outros ele não finalizou bem nas outras oportunidades. E ele está claramente tenso com isso. Está incomodado. E a minha questão é, na hora das alterações, se ele devia ter ficado em campo ou o Everton Ribeiro. Porque o Pedro está jogando, além de muito bem na finalização, hoje na construção, o Pedro jogou demais. O problema desses números na tela que a gente mostrou é que no universo de um campeonato como o Campeonato Brasileiro, por exemplo, você põe uma tela como essa, não fala qual é o jogo, quais foram os times, você diz, esse time ganhou. E esse time vai ter ganhado a imensa maioria dos jogos. Sim. O único problema de ter sido 0-0 hoje, do ponto de vista do Flamengo, é que foi o primeiro jogo de um mata-mata e agora vai ter que decidir a classificação fora de casa contra um time que está acostumado a ganhar essas competições. O ambiente está acostumado, a comissão técnica é nova, mas ela também está acostumada, os jogadores estão acostumados, a torcida, todo mundo em Curitiba, no Atlético Paranaense, agora está satisfeito com essa oportunidade de receber o Flamengo no segundo jogo dessa decisão. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo ganha 9 de 10 jogos em que produz isso aí. Sem dúvida. Não só o Flamengo, qualquer outro time que produz esses números. E com essa qualidade de jogadores. E com essa qualidade de jogadores. O Gabriel teve chance, o Pedro teve chance. O Arturo Vidal, que entrou no segundo tempo, mandou uma curva de esquerda que por pouco não entrou. Seria um belíssimo gol. E teria o significado todo, né, de ser o primeiro do Vidal e tal. Então, eu compreendo a palavra frustração, não discordo dela. Mas a gente falava agora há pouco sobre o Corinthians e as distâncias entre desempenho e resultado. A distância entre desempenho e resultado no Flamengo hoje é gigantesca.
mas do jeito diferente em relação ao que a gente mencionava sobre o Corinthians. Ó, esse é o chute do Vidal. É impressionante a quantidade de situações de perigo que o Flamengo levou aí a meta. Quase sai esse gol, inclusive. Aí eu ainda estava ali, vindo para cá, pro estúdio, e falei, nossa, só faltava essa, né? Depois de tanto. Teria sido o toque de mão. Teria sido o toque de mão. A minha dúvida é, pro segundo jogo, até que ponto o Felipão vai abrir um pouco o Atlético ou não? Porque hoje ele tinha 3 zagueiros, fazia 5 no fundo, mais um meio de campo trancado no centro. Então, aí você vai para os números, sabe, aqueles números que a gente mostrou. O da TSPN me passa que posse de bola foi a maior posse desde a chegada do Dorival. Ações com bola no ataque foi a maior quantidade desde a chegada do Dorival. E entradas no terço ofensivo, né, quando você se organiza para entrar, está tendo... não, exatamente. Quando o jogo terminou, teve confusão lá entre torcedores. Enfim. A polícia chama deles de inteligência, eles gostam de brigar. Bom, foi mas também... Isso pessoal da mesma... entre flamenguistas? Aparentemente são... Parece que sim. Foi logo depois, foi entre flamenguistas isso. Exato. Entre flamenguistas. Eu estou perguntando mesmo porque eu não consegui ver ninguém ali eu não sei do motivo. Eu só até peço o pessoal a me informar se já tem um motivo por que teve essa confusão entre torcedores do Flamengo. Você está pedindo demais. Esse tipo de coisa não precisa de motivo. Precisa de briga mesmo. Eu queria entender como é que torcedores... né, já sou contra torcidas rivais ali numa porradaria. Agora, do mesmo clube, vestindo a mesma camisa, eles vão sair brigando. Por quê? Porque um deve ter xingado o Gabigol, que perdeu um monte de gols, o outro falou que não. Assim começa. Mas foi também na entrada no terço ofensivo a maior quantidade com o Dorival, porém, ações na área rival. Aí entra o Atlético do Felipão. Foi só o 6º número da área do Dorival. E chutes certos, o 6º também. Então ali tem o quê? O Flamengo vem com o Pedro, o Gabigol circulando, o Everton Ribeiro, perfeito. Tenho 3 zagueiros, vou ter sempre um jogador marcando o Pedro, outro na sobra, e a tentativa do Atlético de sair para frear aquelas diagonais que tem o Gabigol faz muito bem, o Everton Ribeiro, e acompanhando, né? Tudo que o Vitor Pereira falou que o Corinthians não teve, o Atlético teve hoje, diante do Flamengo. Sim, que é uma disposição... Veja o resultado, né? Impedir, só que para impedir o adversário para jogar. Sim. Na volta, até que ponto o Felipão vai abrir ou vai entender que o segundo jogo é uma continuidade dessa partida? Minha tendência é que fique bem próximo ao Atlético, isso que a gente viu. Ele vai abrir por 15 minutos se o Atlético Mineiro, se o Atlético Paranaense estiver perdendo o jogo em casa. Que é aquele intervalo que abria para a seleção, para a imprensa filmar, sabe? Aqueles 15 minutos só daquele certo. Depois fala, agora eu vou fazer o jogo fechado. A parte cheia do copo. Vamos pensar no Flamengo do Paulo Souza? Nossa, mas é uma diferença brutal. Sim. Se você pegar o jogo de hoje, foi um jogo muito grande para o Flamengo. Muito. Pela estrutura do adversário, por tudo que o Atlético vem fazendo. Né? O Atlético não é um time que está disputando para não cair, de rabeira. Ele é um time que está no topo da tabela e com bons resultados. E um treinador que joga a Copa para ele, esse tipo de mata-mata, que pese o 7-1, ele ganhou muito na vida dele, jogando torneios assim. Né? Muito. Então, o que acontece? Eu vejo que o Atlético impôs uma dificuldade e olhando para aquele Flamengo que o Dorival veio para deixar no passado, foi um baita jogo do Flamengo. Faltou o gol. Aí se a gente for só discutir o placar, perfeito, fique só com o placar. Mas o que o Flamengo construiu, mesmo finalizando menos em relação a algumas partidas, o que ele construiu para vencer o jogo é a melhor parte da história. O problema é, o Flamengo não entrou na área do Atlético, não chutou e o Flamengo saiu totalmente dominado. Aí tem um problema o Flamengo. Então o Flamengo tem uma evolução gigantesca, mostrou nesse jogo também, mesmo com 0-0. Mas eu acho que tem que mudar lá, né, Calçado? Eu acho que também agora, isso pro Flamengo vai falar, foi bom, fiz um baita jogo, poderia ter ganho, até de mais aqui, talvez ter definido. Não aconteceu. Agora o Filipão vai olhar os números dele lá com a equipe. Paranaense